Temos aqui outra pergunta da Patrícia lá de São Paulo. As advertências de nossos espíritos protetores têm por único objetivo a conduta moral ou também a conduta que devemos ter em relação às coisas da vida privada, Sidney? A pergunta foi feita exatamente como você está fazendo, Patrícia, por Kardec para os mentores. E os espíritos respondem assim, de uma maneira muito expressa, em todas as situações. Isso significa que eles nos ajudam no aspecto moral, como também no aspecto material, quando merecemos. Vou dar um exemplo. Eu estava com o Richard Simonetti no Rio de Janeiro. Eu estava dirigindo um veículo. E o veículo estava rodando ali em volta do centro, o local onde ele iria se hospedar, nós iríamos nos hospedar. E o GPS indicou, vamos hipoteticamente, uma linha vertical reta, depois uma linha perpendicular à direita, para chegar no local. Sei lá o que deu na minha cabeça, Patrícia, que eu, ao invés de ir reto, eu virei à direita, fiz um outro caminho mais longo e chegamos lá no local direitinho, sem problema. Quando chegamos lá, o pessoal perguntou, escuta, tá tudo bem com vocês? Era uma época que nós não tínhamos facilidade para ter celulares ainda, né? Então ele não pôde se comunicar com a gente. Tá tudo bem com vocês? Tá. Por que não haveria de estar? Não, é que a avenida, o local, o caminho que vocês normalmente teriam que se utilizar para vir para cá, infelizmente está havendo ali um confronto entre traficantes e policiais. E nós ficamos preocupados com vocês. Olha só, Patrícia. Eu não sou médium, mas naquele momento o mentor espiritual fez uma advertência. Melhor não ir por aí, não. Vai sobrar uma bala perdida aí. E a carga que eu levava, Patrícia, era de Richard Simonetti. Então, imagine a preocupação do plano espiritual com a carga valiosa que eu levava. Eles me deram uma sugestão, ó, vai por esse caminho, o que é melhor? Eu, sem perceber, obedeci, aceitei a sugestão deles e chegamos no local. É assim que acontece, Patrícia, em relação às chamadas balas perdidas. Se você tem mérito, se você é uma pessoa importante, você está desenvolvendo um trabalho bom aqui na Terra, você está cuidando de um familiar. Já vi casos, por exemplo, de uma senhora que estava cuidando de um indivíduo que, se não fosse ela ali, o cara morreria. E ela ficou doente. Aí o plano espiritual veio cuidar dela para poder cuidar daquele indivíduo que estava sob os cuidados dela. Então é assim que funciona em algumas situações. Quando há méritos, ou para você, ou para a pessoa de quem você está cuidando, há advertências, há orientações, há sugestões, até encaminhamentos médicos com medicamentos para que você seja preservado, porque há merecimento ou seu ou da pessoa que você está cuidando. Então, as advertências, Patrícia, tanto podem abranger os aspectos morais, espirituais, como também os materiais. Perfeito. O Sérgio já separou mais uma pergunta para a gente ali. Vamos lá. Deixa eu só fazer um adendo. Fique à vontade. Depois dessa resposta, o Kardec pergunta, bom, quer dizer que nesse caso eu posso pedir ao meu mentor que eu ganhe na loteria também? É aspecto material, né? O espírito quase que dá uma risadinha. Depende, né? Se a sua aprovação for passar assim por uma situação de muito dinheiro, é provável que os espíritos ajudem também. Mas eu não acredito muito nisso não, viu, Patrícia?